Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 11. Antes de iniciarmos então nosso estudo, lembre-se, todo esse conteúdo está sendo produzido para lhe auxiliar no seu estudo sobre a Palavra de Deus. Por isso, é muito importante haver uma dedicação da sua parte. Assista essa aula, se tiver dúvidas, coloque aqui embaixo no nosso fórum de dúvidas ou deixe o seu comentário. Não deixe de fazer a aula atividade para verificação do seu aprendizado. Tudo bem? E mais importante de tudo, não deixe de voltar aqui semana que vem para continuarmos então o nosso estudo. Chegamos então à aula 11, onde o assunto é o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Este é então o tema da aula de hoje. E para explicar esse tema para vocês, que se baseia em Gálatas capítulo 5, eu queria introduzir com essa passagem bíblica, que eu acho que ela nos dá uma contextualização muito boa para o que Paulo está tratando aqui acerca desse texto. Veja comigo aí versículo 17, a parte B. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Quando a gente faz essa leitura, a gente consegue perceber que nós estamos diante de uma grande batalha. Paulo está descrevendo aí duas forças diferentes que estão lutando pelo controle da vida da pessoa. Existem duas forças lutando pelo controle da minha própria vida. De um lado, a carne. Do outro lado, o espírito. Então, o que Paulo tem como intenção ao escrever este argumento é indicar a esses irmãos que o espírito deve ser, portanto, esse poder dominante que atua na vida do cristão, porque será apenas por meio da influência do Espírito que o cristão conseguirá ter vitória sobre os impulsos da carne. E esse é um elemento muito essencial na fé cristã. Como um cristão consegue vencer os impulsos da carne? A resposta de Paulo aqui aos irmãos é: somente quando você for guiado pelo Espírito. Então, nesse sentido, o papel do Espírito é ser esse poder capacitador na vida do crente, para que ele possa vencer essa batalha contra a carne. Veja como Paulo deixa isso muito claro aqui no versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então Paulo começa dizendo a eles que naquele modo de andar, no seu modo de vida, na forma como eles conduzem a sua vida, o cristão tem que preferir ser influenciado pelo Espírito do que ser influenciado pela natureza humana. É exatamente ser influenciado pelo Espírito que torna o cristão uma pessoa distinta. Ele anda guiado pelo Espírito e não pela carne. Esse é o distintivo aqui no texto do cristão para o não cristão. Então, nesse sentido, a caminhada do crente vai ser determinada pelo Espírito. É o Espírito quem dirige, é o Espírito quem capacita o cristão a viver a vida cristã de maneira coerente com a obra de Cristo Jesus. E aí, na segunda parte do versículo, Paulo diz: assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Esse é o resultado de uma pessoa que é guiada pelo Espírito, que anda no Espírito. A pessoa que é guiada pelo Espírito, que anda no Espírito, ela não satisfaz o desejo da carne. Então, nesse momento, fica muito claro para nós que existem duas forças que estão lutando pelo controle de nossa vida. O impulso do Espírito, ou a ação do Espírito Santo, e o impulso da carne, ou a natureza carnal. E aí Paulo chega a exemplificar para a gente que essas são forças diferentes que produzem resultados diferentes. Veja como, comparando esses dois versículos, fica muito claro para a gente. No versículo 19, Paulo diz:
Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, e aí ele lista 15 impulsos que a carne produz resultado em sua vida. E aí no versículo 22, ele passa a falar sobre o Espírito. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz. Então dá pra gente ver aqui de forma muito clara que há uma distinção muito grande entre o que a carne exige e o Espírito produz. Veja esse comentário interessante do Douglas Moo acerca disso, porque eu acho que ele vai trazer um pouco de clareza para nós. Ele diz assim: em contraste com as obras da carne está o fruto do Espírito. A mudança do plural, que no caso ali é trabalhos, ou falando sobre o que a carne produz, né? Para o singular, que no caso é o que o Espírito produz fruto, é frequentemente considerada como sinal de duas ênfases. Então, quando a gente sai do singular para o plural, há duas ênfases que Paulo está dando. Primeiro, aquilo que a carne exige é diferente daquilo que o Espírito produz. Segundo, a infinita variedade de atos carnais é um contraste com a conexão interna e fonte única das virtudes que o Espírito produz. Então deixa eu comentar isso aqui para ficar ainda mais claro. Quando Paulo está falando sobre a carne, Paulo usa o plural, trabalhos, fazendo uma referência a esses desejos da natureza humana. Então indicando que essa natureza humana sempre vai desejar pecado e sempre vai produzir o pecado. Ela sempre vai desejar aquilo que contraria a Deus e sempre vai produzir aquilo que contraria a Deus. Então, esse plural é indicativo para mostrar que toda a natureza humana deseja e produz o mesmo resultado. Em contrapartida, ao falar sobre o Espírito, ele usa o singular, indicando que existe apenas uma direção do Espírito e que esse Espírito produz apenas um fruto conhecido. Isso é muito importante, porque nós conseguimos chegar a uma conclusão que os resultados que vêm do impulso da carne e os resultados que vêm da obra do Espírito são completamente diferentes. Por isso que a orientação de Paulo a esses irmãos é para que eles sejam guiados pelo Espírito. Mas além disso, Paulo coloca algo que eu quero chamar a sua atenção aqui, que aparece no final do versículo 17 que nós já lemos. Isso merece um destaque especial. Paulo diz assim, só no finalzinho: essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então eu quero começar chamando sua atenção para essa primeira expressão: duas forças que confrontam o tempo todo. Todos nós estamos envolvidos numa grande batalha. Duas forças lutando pelo controle de nossa vida. Elas não produzem o mesmo resultado, elas não têm a mesma intenção. O que há de comum entre o espírito e a carne é que elas estão lutando pelo controle de nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulo diz ainda no final: de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam. Esse conflito, segundo o que Paulo está nos dizendo, possui uma dimensão que ninguém consegue ficar fora dele. Quando Paulo diz isso, ele está fazendo uma referência à maneira como nós não temos como nos isentar desta guerra. Não, eu não quero participar, não quero nem ser influenciado pela carne nem pelo espírito. Eu quero me isentar desta batalha, eu estou cansado disso. Nós não temos como escolher. Veja o comentário do Douglas Moo sobre esse versículo, que ele traz uma clareza muito boa. O Moo diz assim: a carne e o espírito lutam entre si, e seu poder e influência determinam a direção da vida de uma pessoa. Como resultado, você não pode fazer o que você mesmo quer, mas apenas o que a carne ou o espírito querem. Então fica muito claro que o que Paulo está dizendo é que ninguém pode fazer o que quer. No final das contas, de alguma maneira, todos nós seremos influenciados ou pela carne ou pelo espírito. Absolutamente ninguém está livre desse conflito. Todos nós colheremos o resultado do lado que nós escolhermos.
Se você escolher a carne, é essa obra que vai ser produzida em sua vida, e a consequência é que eu já disse, Paulo diz isso lá, né? Quem produz essas obras não herdará o reino dos céus. Em contrapartida, se é o Espírito quem controla a sua vida, o Espírito vai produzir um fruto, e contra essas coisas não há lei. Bom, é isso que eu quero mostrar para vocês. Depois de mostrar que ninguém tem como estar fora deste conflito, eu quero mostrar para vocês o resultado de ser influenciado por uma dessas forças e a consequência de ser influenciado por essas forças, tá bom? Vamos começar com a carne e logo depois a gente vai para o Espírito. São só comentários gerais para você entender o todo desta passagem. Versículo 19, 20 e 21, Paulo diz assim, falando sobre a carne. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então há dois pontos aqui que eu quero destacar para você. Primeiro, os impulsos que a carne produz e o resultado de ser controlado pela carne. Eu coloquei essa lista organizada para ficar mais fácil. Eu dividi aqui em 4 grupos que eu acho que dá para a gente entender assim. Qual é o resultado de uma pessoa que é controlada pela carne, que os seus impulsos carnais e a sua natureza carnal é que direcionam e guiam a sua vida? São 3 pecados da sensualidade, 2 pecados associados a religiões pagãs, 8 pecados referentes a relacionamentos e 2 pecados envolvendo o desperdício de vida. Então essa lista de 15 impulsos revela para a gente que a carne produz tudo isso. É isso que a carne produz, e quando você se deixa controlar pela sua natureza humana, é isso que vai trazer como resultado. Ele vai produzir isso em você. E por último, dentro desse texto, Paulo diz a consequência. Tá, mas qual que é o problema de eu deixar a carne ganhar a guerra e produzir esses impulsos em minha vida? A consequência aparece no final do versículo. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Valeria muito a pena uma leitura minuciosa sobre essas obras, para a gente perceber o quanto esses pecados que estão listados, esses impulsos que produzem pecados aí, eles são terríveis. Porque são coisas que às vezes nós tratamos como coisas naturais. Deixa eu voltar a lista aqui só para mostrar a você. Como, por exemplo, pecados relacionados a religiões pagãs, idolatria e feitiçaria. Ah, mas eu não sou idólatra. A idolatria aqui é exatamente essa maneira como nós adoramos coisas com as quais nós temos apreço e afinidade tão grande que nós achamos que a vida não pode existir sem elas. E são coisas que fazem parte do cotidiano nosso. Hostilidade, discórdia, ciúmes. Olha, ciúme é o impulso da carne. Às vezes a gente vive numa sociedade que diz quem cuida ama, né? Falando que o ciúme é apenas uma maneira de cuidado. No texto bíblico, o ciúme é uma obra da carne. E nós estamos tão familiarizados com os impulsos da carne que às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre eles porque eles revelam quem está vencendo a guerra. Mas depois de falar sobre isso, como é que a gente consegue vencer esses impulsos da carne para que a gente não deixe de entrar no reino dos céus, porque quem guiou nossa vida foi a carne? Paulo passa então a falar sobre a influência do Espírito, versículo de número 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto, esse Espírito que vai capacitar vocês a vencer a guerra contra a carne. O Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Da mesma forma, eu quero apenas fazer 2 comentários gerais, indicando a vocês 2 aspectos aqui. Primeiro, o que o Espírito produz em nós, e segundo, qual a consequência de sermos guiados pelo Espírito. De igual maneira, eu dividi aí a lista em 3 grupos para facilitar.
Primeiro, são 3 virtudes que o Espírito produz em nossa mente. Segundo, são 3 virtudes relacionadas às nossas relações humanas. E terceiro, são 3 virtudes relacionadas à conduta. O que é preciso destacar aqui disso que o Espírito produz em nós? Que aqui o que Paulo está dizendo são todas as virtudes produzidas pelo Espírito, mas ele está apenas exemplificando que aquilo que o Espírito produz é muito diferente do que a carne produz. Então essa não é uma lista exaustiva, é apenas o que Paulo faz com frequência, que é exemplificar o que ele está dizendo. O Espírito produz amor, alegria, paz, virtudes da mente. O Espírito produz paciência, amabilidade, bondade, virtudes relacionadas às relações humanas. E o Espírito produz a fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são virtudes relacionadas à conduta. Por fim, Paulo apresenta qual é a consequência de você ter a sua vida guiada pelo Espírito, assim como ele fez com a carne. E Paulo diz: não há lei contra essas coisas. Isso que Paulo está dizendo aqui retoma um debate que ele acabou de fazer com os irmãos sobre a relação que eles têm tido com o judaísmo. Para ser mais específico, é como se Paulo estivesse dizendo a eles: olha, você não quer observar a lei? Pois saiba que você não encontrará nenhuma lei que proíbe essas coisas. É importante aqueles irmãos serem guiados pelo Espírito, porque o Espírito não produzirá nada de diferente do que a lei exige. E aqui o ponto de Paulo é tentar mostrar a eles que, ao invés de serem condenados pela lei por praticarem as obras da carne, que eles possam ser guiados pelo Espírito, para que o Espírito os guie, os livre dessa condenação, melhor dizendo, para que o Espírito os livre dessa condenação. Somente o Espírito produz o fruto necessário que a própria lei exige. E essa é a conclusão central aqui. Se vocês querem viver de forma digna diante do Senhor, apenas o Espírito produzirá isso na vida de vocês. Não é a observância da lei que fará isso. É deixar a sua vida ser guiada pelo Espírito que fará isso. Porque o que o Espírito produz não contraria a exigência da lei, mas se alinha com o que Deus exigiu na sua lei. Portanto, ao invés de observarem o que vocês estão observando em relação a esse farisaísmo, vocês devem deixar sua vida ser guiada pelo Espírito. Porque ele é o único que pode garantir isso. Se você não deixar a sua vida ser guiada pelo Espírito, o que você vai deixar é sua vida ser guiada pela natureza humana. E os resultados serão desastrosos. Eu queria então fazer algumas aplicações rápidas para encerrar essa aula de hoje, depois de ter explicado a você o contexto do texto bíblico que nós lemos. Primeira aplicação. Nessa batalha, você sempre estará em desvantagem. A batalha do espírito contra a carne é uma batalha que nós já entramos perdendo. Sabe por que nós já entramos perdendo? Deixa eu te mostrar esta imagem para ilustrar isso. Isso aí é um aquário de cobras. Existem pessoas que criam cobras dentro de casa. Eles alimentam essas cobras e dão cuidado, tem um aquário, tem ambiente propício para elas viverem ali, todo o cuidado que uma cobra precisa ter como um pet. Nós não estamos discutindo o mérito do se é certo ou errado, estou apenas apresentando para você o que algumas pessoas fazem. Agora pense comigo, esse criador de cobras, que alimenta suas serpentes e cuida delas de forma apropriada, depois de todo este carinho, se ele colocar a mão ali, essas cobras vão mordê-lo? E a resposta é sim. Apesar de serem muito bem cuidadas, elas não deixam a sua natureza. É uma forma de se proteger contra um provável ataque. E elas preferem começar o ataque. E elas vão morder o seu cuidador. E se for venenosa e não tiver um soro, muito provavelmente ele vai morrer. A mesma relação que eu estou mostrando para você do cuidador de serpente é a que nós temos com a carne. A nossa natureza faz parte de nossa vida. Você vive a sua vida inteira com você. Nós não vivemos em transe.
Nós vivemos em nosso próprio corpo. E é exatamente esse próprio corpo que vai desejar aquilo que produz pecado. Por isso que nós já estamos em desvantagem. Porque o nosso inimigo é o nosso amigo. É a nossa natureza. Nós vivemos em nossa natureza. Nós nos conhecemos, nós temos desejos que já são legítimos para nós. E que nós os reconhecemos como sendo nossos. Você está lutando contra aquilo que você pratica. A sua natureza humana. Aquilo que você naturalmente faz desde criança. Quando você era criança, um dia você foi egoísta sem que ninguém lhe ensinasse sobre egoísmo. Um dia talvez você mentiu sem que ninguém lhe ensinasse sobre mentira, porque faz parte da natureza humana. A natureza humana, ela tem essa inclinação natural. Sem que você tenha feito nada por isso, a sua natureza lhe puxou em direção àquilo que desagrada a Deus. Por isso que você já entrou na guerra perdendo. Porque o seu inimigo é a sua própria vida e a maneira como ela tem inclinações que produzem aquilo que não é bom. E é muito importante você saber disso. Porque você não deveria confiar na sua natureza humana. Você não deveria confiar nos seus impulsos. Essa é uma tolice sem precedente. Ao confiar nos seus impulsos, você está dando vazão para que eles vençam essa guerra. Como é que eu faço então? Como eu faço para vencer os impulsos da carne? Já sei. Autocomiseração. Eu vou fazer sacrifícios religiosos? Absolutamente não. Só existe uma única maneira de vencer os impulsos da carne. É deixando a sua vida ser guiada pelo Espírito. Mas lembre-se, não confie na natureza humana. Você já está em desvantagem nessa batalha. Segunda aplicação. As coisas que dominam sua mente revelam quais impulsos são mais fortes em você. Como vimos, uma pessoa não pode fazer o que ela quer. No final das contas, todos nós seremos influenciados ou pela carne ou pelo espírito. É muito importante conseguir identificar os impulsos da carne para perceber como eles são diferentes da obra do espírito. O que a carne vai produzir em você, o que os desejos naturais vão produzir em você, são diferentes daquilo que o espírito faz. E à medida que você percebe nessa lista de 15 impulsos, que você tem alguns deles sendo praticados com muita frequência, você já deve começar a compreender o quanto essa guerra está sendo vencida pela carne. E como você precisa reagir a isso. E a reação é exatamente deixar que o Espírito guie sua vida. Essa experiência na obra de Cristo Jesus é imprescindível. Porque às vezes nós temos uma impressão muito falsa sobre nós. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu pago minhas contas em dia. E aí nós começamos a pegar as nossas qualidades e impor aquilo como coisas boas, como coisas suficientes para agradar a Deus. E os nossos impulsos naturais a gente deixa de lado. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Talvez você diga, olha, eu nunca adulterei na minha vida, então aqueles pecados da sensualidade ali, eu nunca pratiquei. Mas Jesus diz que só de olhar para uma mulher e a desejar, você já cometeu com ela adultério. Então talvez na prática você nunca tenha feito, mas a sua natureza o faz praticar em sua mente. Talvez você nunca cometeu o homicídio, mas você já odiou o seu irmão. E 1 João 3,15 diz isso. Se você aborrece o seu irmão, se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Então você consegue perceber que a natureza, mesmo quando ela não produz de forma externa, ela produz de forma interna. Internamente nós seremos conduzidos pela nossa natureza. E essas coisas que dominam a sua mente, a inveja, o orgulho, todas essas coisas que dominam sua mente revelam que os impulsos mais fortes são da carne e não do espírito. Então essa é uma reflexão que você tem que fazer sobre como você está conduzindo sua vida. Terceira aplicação. Essa é uma batalha que você está lutando. O vencedor vai controlar a sua vida.
Eu não tenho como lutar essa batalha por você e não há quem possa fazê-lo. Porque o que está em jogo é o controle da sua vida. E essas duas forças opostas estão tentando controlar você. Quem vai vencer? É você quem tem que decidir. Ou você se deixa guiar pelo Espírito e o Espírito ser esse poder que vai lhe capacitar a vencer os impulsos da carne, ou então a guerra já está vencida pela carne. Porque o seu inimigo é alguém que você conhece, são os seus impulsos que você está vivendo com ele. Desde que nasci, eles estão aqui, fazem parte da minha vida. E em muitos sentidos são impulsos familiares que já se tornaram parte de mim. Por isso que eu preciso entender que essa é minha guerra. É a guerra por quem vai controlar a minha vida. E eu preciso entender que eu preciso participar dessa batalha. Eu não vou vencer essa batalha. Eu apenas vou escolher um lado. Ou eu vou me deixar ser controlado pelos impulsos, ou vou me deixar ser guiado pelo Espírito. E você precisa tomar a decisão mais correta. Você quer vencer os impulsos da carne? Seja guiado pelo Espírito. O Espírito é a força que lhe capacita a vencer os impulsos da carne. Quarta e última aplicação. Aquilo que a carne exige é muito diferente do que o Espírito produz. A carne exige intriga, inveja, imoralidade sexual. É isso que a carne exige. O que o Espírito produz não tem nada a ver com isso. O Espírito não produz inveja, o Espírito não produz imoralidade sexual, o Espírito não produz sensualidade. O Espírito produz uma coisa só. Isso precisa estar muito claro para a gente. Você não pode chamar pecado de obra de Deus. Eu lembro de um dia ter ouvido um homem dizer isso. Ele me disse assim: eu tenho certeza que foi Deus que me permitiu fazer esse pecado para que eu aprendesse. E a resposta é não foi Deus, porque Deus não tenta ninguém. Quem lhe induziu a isso foi a sua natureza. Foi o diabo que é tentador, mas Deus não. O desejo de Deus é que você seja controlado e guiado pelo Espírito, para que você não viva ofendendo a santidade dele. Deus não tem prazer nenhum no pecado e naquilo que lhe aborrece. E a prova disso é que ele nos deu o seu Espírito para que esse Espírito produza aquilo que lhe agrada. É o Espírito quem produz isso. E Paulo chega a essa conclusão no capítulo 8 de Romanos, né? Nós só conseguiremos cumprir as justas exigências da lei quando for o Espírito, esse poder que nos capacita a viver de forma digna diante do Senhor. Foi um grande prazer ter estado aqui com você. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos aqui então para seguirmos com o nosso estudo. Tudo bem? Até a próxima aula então.